Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou a Lu do canal Suculentopia Garden, porque cultivar faz bem. Para você que é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo neste canal. A gente aborda assuntos sobre o cultivo das suculentas e também das gibifloras. E no vídeo de hoje a gente vai estar plantando mudinhas de corte, tá gente? Mudinhas de equivérias compactas, tá? Tem crássulas também, mas no geral de suculentas compactas, mudinhas colhidas dos caules, tá? Eu já deixei tudo preparadinho. Essas mudinhas aqui, pessoal, eu colhi elas no sábado, tá? Hoje tô gravando esse vídeo, é segunda-feira. Quando eu fiz a colheita delas, eu não passei elas no enxofre, então eu vou estar passando antes de estar pondo no substrato, de estar pondo na terra, tá? Aqui tem várias mudas, várias espécies. Algumas eu vou estar plantando em vaso 9, outras vou estar plantando em vaso 6. E eu já deixei tudo preparadinho aqui, pessoal. Já enchi várias bandejas, tá? Coloquei 3 aqui em cima da banca para adiantar o processo, né? O meu substrato, como eu sempre falo, tem vídeo aqui no canal, tá? Da receitinha do meu substrato. Eu utilizo a terra do mato, que é aquela terra que fica embaixo das árvores, embaixo das folhas. Eu utilizo aquela terra peneirada com carvão triturado peneirado, né? A munha do carvão. Eu passo eles na peneira, o carvão na peneira, e não utilizo o pó no meu substrato. E para pote 6 eu uso apenas os granulos menores do carvão, né? E já para pote 9 eu utilizo o carvão inteiro sem selecionar cavaquinhos menores, tá bom? Para potinho 9, que é mais grandinho. Já para o potinho 6 eu utilizo só os pedacinhos pequenos de carvão que eu passo numa peneira mais grossa para estar selecionando só os cavaquinhos maiores. Então tá tudo prontinho aqui, já cheinho, só pra gente estar plantando e eu tá mostrando pra vocês. Aqui eu vou começar por essa caixa que tá mais cheia. Vou colocar essa bandeja aqui. Tem várias mudinhas, pessoal, tem várias espécies aqui nessa bandeja. Eu já devia ter plantado no sábado, tá? A gente sempre fala para deixar cicatrizar o corte, depois que faz a colheita, né? Mas se você colocar no substrato seco e não fazer a rega, vai ser a mesma coisa, tá bom? O importante é o substrato tá seco, não fazer rega na primeira semana, deixa essas plantinhas cicatrizarem bem, para depois tá fazendo a primeira rega. Aí eu ia plantar no sábado para adiantar a minha vida, para mim poder tá fazendo hoje o plantio das gibifloras, né? Essa semana eu tenho bastante muda de gibiflora para plantar, mas no sábado eu fiz muitas outras tarefas, né? Além de colher as mudinhas, só para colher foi um longo período. Aqui tem uma caixinha que eu deixei para plantar junto com vocês, mas as bancadas aqui atrás de mim já tá cheio de mudinha plantada, graças a Deus, né? Ontem também trabalhei o dia todo aqui plantando e hoje eu deixei essa caixa aqui pra gente plantar junto. Aqui, pessoal, tem algumas mudinhas que eu vou estar pondo no potinho 6 e outras eu vou estar plantando no potinho 9, tá? Vou começar com algumas aqui que eu quero pôr no potinho 6, que elas estão muito pequenas. Algumas espécies eu planto em colônias, ou em conjunto, né? Ou em duas, ou um trio, no vaso 9. Outras plantinhas, que são essas em forminhas de roseta, eu costumo colocar apenas uma no vasinho, para elas crescerem. Se eu colocar essa plantinha aqui, né? Olha o tamanho que ela tá na minha mão. Se eu colocar ela aqui direto no vaso 9, dá também, tá, pessoal? Mas vai demorar mais tempo, como eu sempre falo. Vai demorar bastante tempo para ela emitir raízes, preencher todo esse espaço de raiz e assim começar a desenvolver essa roseta. Então, eu prefiro fazer dessa forma. Você faz da forma que você achar melhor. Se você quiser economizar o seu tempo de estar replantando depois, futuramente, você já pode plantar direto ali, tá? Porém, quando você põe uma planta, quando você coloca, né, uma planta menor no vaso maior, você tem mais chance de fungar essa planta também, tá? Por quê? A planta é pequena, ainda não temos raízes, ela vai começar a emitir raízes aqui nesse substrato. Esse substrato, quando você fazer a rega, vai ficar molhado por mais tempo, assim induzindo um possível fungo nas raízes, tá? Agora, quando a planta já tem raízes e você planta ela nesse vaso, logicamente ela vai absorver mais água, o substrato vai secar mais logo, ela já tá forte, já tá enraizada, então não tem tanta chance assim de fungar. Agora que nesse caso, que a planta tá novinha, pequenininha, eu prefiro plantar no potinho 6. Esse substrato vai secar mais rápido, tem menos substrato aqui e tem muito menos chance de estar fungando nossas mudas, tá? Essa daí é uma observação que eu fiz no meu cultivo ao longo dos anos. E eu percebi que é muito mais prático e menos, tem menos chance de fungar a sua mudinha
se você pôr ela no vasinho menor, tá, gente? E também para quem trabalha com lembrancinha, é lógico, já tem que plantar direto aqui, né? Ou você planta na bandeja, depois que enraizar você passa nos vasos. Agora eu já prefiro, quando é corte dessa forma, prefiro já passar direto no vasinho, tá? Ela enraiza e cresce aqui. O processo não é tão rápido também, né, gente? Igual assim como das folhinhas. Você colheu a mudinha aqui, até essa mudinha enraizar, vai levar aí cerca de 25 dias, tá bom? Vai levar cerca de 25 dias para ela começar a emitir as raízes. Às vezes leva menos, tá? Depende muito aí do seu clima, do seu cultivo, tá? De como tá a sua plantinha de nutrientes antes de você colher, se ela tá bem nutrida. Tudo isso varia. É um assunto bem complexo, porém, assim, no geral, vai levar aí na faixa dos 25 dias para ela enraizar. Aí, de começar a enraizar, depois ela vai começar a preencher o seu substrato de raízes e, enfim, vai começar a formar aquelas rosetas. E quando ela tá bem gordinha aqui no vasinho, ela já tá no ponto aí de ir para sua lembrancinha, né? Ou do tamanho que você costuma estar disponibilizando as suas mudas. Aqui a gente vai passar os nossos cortes no enxofre, tá, gente? Eu gosto muito do enxofre, ele auxilia no meu enraizamento e também na prevenção de fungos, tá? Para não vir a melar aqui, a gente sela esse corte para ele não ficar úmido. Aqui também eu vou estar passando, pessoal, esse enxofre é o enxofre agrícola ou pecuário, tá? Eu vou pegar a embalagem aqui para vocês estarem vendo. Aqui, pessoal, tô com a embalagem para vocês verem, tá? Aqui não temos marca, né? Só tem... É um enxofre embalado a granel, como embalado em granel, e coloca as especificações aqui, mas ele não tem uma marca específica. Tem um que eu utilizo ali que tem uma marca, até esqueci o nome. Mas, gente, é irrelevante a marca, desde que ele seja o enxofre em pó puro, tá? 99,9% de grau de pureza. Esse é o enxofre que eu utilizo em pó. Eu não dissolvo o enxofre para aplicar nas minhas plantas com borrifador, com bomba de costa, com nada, tá, gente? Eu apenas uso ele em pó. Deve ter o enxofre que é solúvel para você fazer a aplicação das suas plantas via foliar. Eu nunca utilizei, não tenho propriedade para falar sobre ele, tá bom? Então aqui eu só utilizo dessa forma para estar selando os nossos cortes. Agora também tem gente que pergunta para mim, Lu, posso estar misturando o enxofre no meu substrato? Olha, gente, ele é também um ótimo repelente para insetos, né? Acho que é o cheiro, não sei. Ele repele alguns insetos. Se você quiser misturar no seu substrato, ele pode vir aí afastar uma cochonilha, afastar os insetos. Eu não faço isso, tá? Eu acho meio desperdício de produto, tá? Porque para esses fins eu utilizo outros produtos. Então o enxofre para mim aqui ele entra só para selar meus cortes. Sem contar que a gente mistura ele no substrato, ele é em pó. Quando você fazer a rega, ele vai escorrer ali, né? Pode ser que ele libere alguns nutrientes, né? Alguns macro e micronutrientes para sua plantinha ali quando ela já tá com raízes. Mas, gente, eu acho isso jogar o produto fora, tá? Eu acredito que não tenha muito sentido você misturar ele no seu substrato, tá bom? Agora, se você já usa, tem o hábito de usar, né? Isso daí é do seu cultivo, tá? Aqui no meu cultivo eu só utilizo ele para selar os cortes mesmo, tá bom? Então o enxofre é esse, você pode encontrar ele no Mercado Livre, na Shopee, nas casas de rações, em lojas agrícolas e pecuárias, né? Que vende remédios, né, para animais, para pets, você encontra lá. Esse daqui veio do Mercado Livre, mas eu compro bastante também nas lojas aqui da minha cidade que vende casas de ração, né? Casas de ração, né, que vende produtos para pet, produtos para cavalo, essas coisas. Então, aí lá a gente encontra um enxofre. E também no Mercado Livre, tá? Compra granel, observe sempre se ele é o amarelinho, tá? Que eu só utilizei amarelo, nunca encontrei de outra cor. Nunca encontrei um enxofre em barra, nem o líquido, só utilizei esse até hoje, tá bom? Então, dos outros eu não posso falar com propriedade para vocês se é bom ou não. Observem se ele é enxofre em pó puro, 99,9% deve ser o grau de pureza dele, tá bom? Então ele entra aqui no meu cultivo como um antisséptico, tá? E um selante, um selador ali para os nossos cortes. Aqui tô selecionando as mudinhas menores para estar pondo nos vasinhos. Aqui é Echeveria Gusto. Eu vou colocar 2 rosetinhas cada vasinho, porque ela é bem petitiquinha. Quando ela estiver mais gordinha, aí sim eu passo elas pro vaso 9. Se a roseta já estiver grande, eu passo uma roseta individual. Quando a roseta ainda está pequena, eu coloco 2 no vaso, tá bom? Nesse dia que a gente vai fazer o replante, no caso.
A Echeveria Gusto, ela é uma plantinha de porte pequeno mesmo, tá? A rosetinha dela geralmente não passa disso daqui. Aí aqui temos a Cane Rosea. A Echeveria Cane Rosea. Essas também eu vou estar pondo no potinho 6 primeiro. Ela também é uma roseta de porte pequeno, porém ela dá com o caule alongado, né? Ela cresce bastante pra cima. O caulezinho dela. Assim como a Vitor Cane mesmo, né? Eu acredito que essa daqui seja uma variação da Vitor Cane. Mas eu tenho ela com a identificação de Cane Rosea, que ela fica bem rosa mesmo. Aqui tem a Echeveria Orange Sherbet. Também é uma mudinha que eu colhi pequena do caule. As pequeninas a gente vai pôr tudo em potinho 6. Já as maiorzinhas a gente vai estar pondo em pote 9. Ou as coleniazinhas. Aqui é a Echeveria Snow Bunny. Que gracinha. Dela eu acho que eu colhi umas 4 mudinhas. Elas vão todas pro potinho 6. Aqui tem uma Echeveria da Vince Cold, também colhi pequenininha, porque o caulezinho dela tava querendo partir dessa pra melhor. Então, antes que ele levasse a muda junto, que acontece, né? Aí eu já fiz a colheita dessa muda. Aqui, pessoal, eu tiro da base o excesso de folhinhas, pra deixar o caulezinho um pouco mais aparente. Ela tá com uma cicatrizinha. Tiro o excesso das folhinhas e já vou separando as minhas folhinhas no potinho aqui do lado, ó. Pra tá fazendo o plantio, né? A gente aproveita as folhinhas. Aqui tem o potinho das plantinhas que eu plantei ontem, que eram plantinhas maiores de vaso 9. Já encheu esse potinho e agora já comecei a encher outro pote. Aqui eu não lembro o nome dessa planta, não sei se ela é crassula. Não me lembro. É Moloconiensis, alguma coisa assim. Também colhi uma muda ontem. Essa outra belezinha aqui, Darley Dali. Ó, tem hora que dá um branco, demora pra lembrar. É Darley Dali o nome dessa Echeveria. Aí uma bandejinha já tá pronta, a gente separa aqui do lado. Vamos pegar outra. Aqui, pessoal, já vou tirar essas maiores de cima, é uma núbia, tá? Echeveria núbia. Essa vai para pote 9, porque ela tá maior. Também é só chegar e encostar a mudinha aqui. Aqui, gente, é outro caule que tava indo dessa para melhor. Eu coloquei ele nessa caixa da forma que ele estava aqui. É uma Romeu Contobarensis. Ela tava com a plaquinha. Do jeito que tava o caulezinho lá, eu já trouxe. Ele tava solto no substrato, cheio de raizinhas aéreas. Aqui eu já vou separar elas e colocar individual nos vasinhos. Tá bem desidratada, né? Ela tava fora do substrato. E o caulezinho tava indo dessa pra melhor. Olha o tamanho do caule, gente, que me deu esses 3 bebezinhos. 2 bebezinhos, na verdade. O outro menorzinho desfez na minha mão, que era que tava plantando. Aqui é Echeveria não. Aqui é o Pachipitum Baby Fingers, né? Esses eu vou colocar 2 cada vasinho, que depois dessa forma que ele vai para os potes 9. Pra mim fazer esse plantio daqui pro vaso 9, gente, demora ainda, tá? Vai ficar aqui em torno de 3, dependendo da espécie. Pode ficar até uns 4 meses aqui esperando, né? Ele se encher de raízes e pegar um bom formato pra mim passar eles pro vaso 9. E depois eles darem mais uma engordadinha no vaso 9, até aí sim eles irem pra venda, né? Por isso que a gente tem que estar toda semana praticamente plantando, para não faltar plantinha, pra gente ter o lote para cada ciclo, é um ciclo, né? Aqui é uma Echeveria Odete, que eu colhi de caule. Eu vou identificar ela com a plaquinha, gente. Porque eu posso confundir, né? Uma planta nova no meu cultivo eu posso confundir com outra. Inclusive tem uma aqui que é muito parecida com ela, que é Chocolate Mousse. Lembra muito ela, Odete. Pessoal, eu não sei quem me perguntou em algum comentário se não apagava eu escrever com lápis nas plaquinhas, né? Que só utilizava caneta. Não, gente, pelo contrário. A caneta, sim, a caneta permanente apaga tudo rapidamente. Não demora muito tempo. Você vai ver, você não tem mais nada lá de escrita na plaquinha. Agora, esse lápis que eu utilizo, ele não é normal, tá? Não é o lápis de escrever normal que a gente usa. Ele é o 6B, ó.
Eu tava utilizando o da Faber-Castell 6B e resolvi comprar esse pra testar. Gente, eu gostei muito mais do que da Faber-Castell. BRW é a marca desse lápis aqui. Eu comprei um estojo com 12 lápis dele. Ele não é baratinho igual lápis comum, mas vale muito a pena, porque na plaquinha ele não apaga. Aí esse daqui que eu tava utilizando da Faber-Castell fica mais apagado nas plaquinhas, e esse fica bem forte, eu gostei. Ó, tô com o dedo na frente, ele fica bem mais forte, eu gostei dele. Então essa é a Odete. Aí usando esse lápis ele não apaga, tá? Aqui é uma Echeveria Pink Flamingo. Tirar um pouco de folhinhas. Por aqui também vou identificar ela, porque ela se parece com uma outra que tem aqui. Pink Flamingo. Aqui, pessoal, eu tenho a New State Variegata, né? São várias mudas dela. Deixa eu achar aqui todo mundo, pra mim ver quantos vai em cada vaso. Que essas daqui vai direto pro vaso 9, que a New State é uma planta abençoada que cresce rápido. Além de linda, é muito rápida. Então elas vão pro vasinho 9, né? Eu tenho aqui 2. Tem de tudo de parzinho, vai dar certinho. Aqui eu vou passando no enxofre e coloco 2 mudas em cada vaso. Ela se forma mais rápido, tá, gente? Ela enraiza bem rápido. Essa New State Variegata. Trazer essa bandeja aqui, fica mais prático, né? A New State, gente, por folhas, ela é bem mais lenta, mas ela dá também, tá? Tenho mudas dela no berçário, mas eu já tirei muita muda dela por poda e ela tá sempre ali se reproduzindo. Então, por corte, ela é bem mais rápida do que por folhinhas. Aqui eu tenho a patinha de urso de 3 garras, essa também vai para vaso 9, porque no vasinho 9 vão 3 mudas cada vasinho. Deixa eu colocar essa bandeja aqui para facilitar. Então aqui também, essa é um pouquinho mais chatinha para enraizar, gente, ela demora bastante para dar uma enraizada e depois ela demora um bom tempo também para formar, depois que ela tá enraizada já ela demora um tempinho para crescer, mas na hora que ela embala, aí vai com uma benção. Aqui eu coloco 3 mudinhas cada vaso. Aqui vai me sobrar uma muda. Vou colocar no vaso que tiver mais magrinho. Sobrou uma mudinha, vai nesse vasinho. E aqui também tem esse cotilédonzinho, gente, que eu não procurei a identificação dele ainda. Na verdade, eu perdi, né, a identificação dele. Tinha mais alguns. Acho que tá na bandeja aqui. Aqui encontrei mais 2 New State, que vão pra cá. E aqui, pessoal, é um cotilédonzinho diferente do cotilédon orbiculata, Flanagani, pendens, né? Ó. Chega pertinho aqui pra vocês verem. É um cotilédon esse daqui, diferentinho. Eu ainda não achei a identificação dele. Quando eu encontrar, eu venho aqui no meu vasinho e faço a identificação. Aqui também vai com 3 mudinhas no vasinho. Aqui tem uma Echeveria Mohican. Ela tá bem tortinha, ó, gente. Quando ela tá assim, com a roseta sem forma, eu tiro as folhinhas até dar forma aqui pra essa roseta. E a gente já aproveita pra reaproveitar folhas, né? Aí, aqui ela vai para pote 6, que ela tá pequenina, e vai uma só no vasinho. Aqui tem uma Beverly, ela também tá meio pequena ainda, eu vou colocar ela no potinho 6, para ela desenvolver bem. Aqui tem mais Dale. Vocês veem, gente, eu colho tudo misturado, eu não fico separando na hora de colher. Porque não é todas que vão dar bastante naquele mesmo dia que eu vou fazer a colheita, né? Que nem no sábado eu fiz a colheita, as que estavam pequenas eu deixei, as que estavam maiores eu colhi. Na próxima vez que eu for colher, as que estavam pequenas eu vou colher e esses pés que já foram colhidos vão estar com menos muda, porque eu já fiz a colheita no sábado. Então não compensa para mim ir com um potinho para cada uma, né? Eu gosto de colher tudo junto e depois eu vou separando. Aqui a Echeveria Psiche. Aqui tô com a Echeveria Psiche
Olha que linda, cheia das unhas. Ela vai para vaso 9. Tem mais uma, eram duas que eu colhi. Essas mudinhas também foram feitas por poda, gente. Que linda, essa tá mais firmezinha. Essa daqui, ó, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá com a folhinha meio mole, tá vendo, ó? As folhinhas meio mole. Não tem problema, não precisa destacar pra não diminuir o tamanho dela. Você só segura bem e fixa aqui no substrato, que ela se afirma depois, tá? Assim que ela enraizar, ela se afirma. E aí no vasinho ela fica bem certinha assim. Aqui também tem mais uma grandona. Deixa eu passar aqui no enxofre. Que é a... Ah, esqueci. Heart's Delight. Tem hora que me dá um branco. E aqui tem mais uma grandona. Deixa eu passar ela no enxofre. Essa é a Heart's Delight. Essa tá bem grande. Também vai pra vasinho 9. Aqui tem mais Baby Fingers. Já vamos pôr na bandeja. Aqui, gente, é o Paspitum Blue Haze, esse lindão aqui, que eu colhi as mudas. Uma querida aqui do canal, ela comentou em algum dos meus vídeos como eu faço a reprodução do Blue Haze, né? Que pra ela tem bastante dificuldade. Aqui eu reproduzo ele tanto por folha quanto por poda, tá? O meu matrizeiro gigantão que eu tenho ali, até agora eu não cortei, tá, gente? Ele tá todo lá ainda. Eu não cortei, tô com uma dosinha, confesso. Mas também tenho vários outros matrizeirinhos, então eu vou colhendo deles, né? Até eu precisar colhendo grande ou ele ficar muito envergado, né? Que ele vai pesando nas laterais, aí eu preciso estar colhendo. Mas por enquanto eu tô colhendo os matrizeirinhos menores. E eu faço a poda sempre deixando folhinha no caule para fazer o reaproveitamento de caule. E ele continua se reproduzindo, né? E ele é bem rápido aqui pra mim. Por folha ele demora mais e por poda ele é bem rápido. Aqui também vai um pouco para potinho 6, um pouco para pote 9, tá? Esse maiorzinho já vou pôr direto no pote 9, ele desenvolve bem rápido. Esse menorzinho eu vou pôr em pote 6. Aí quando acabar os do vaso 9 eu precisar, eu venho e tiro do potinho 6 e passo por potinho 6. Aqui encheu mais uma bandejinha, olha que gracinha que fica. Aqui, gente, é a Echeveria Pistachio. Que graça que é essa planta. Ela é azulzinha, com as bordas bem rosadas. Aqui também passa no enxofre e vai direto para vasinho 9. Aqui enchemos uma bandeja, vou pegar outra. Eu enchi várias bandejas, mas pelo jeito não vai dar nem pro cheiro, ó. Já plantei várias e tem muita muda aqui ainda pra me plantar. Aqui é a Echeveria híbrida de Cante. Tirar o excesso de folha. Essa é uma híbrida de Cante. Eu tenho ela como híbrida de Cante, mas não sei quem são os cruzamentos dela. Mas ela é toda pruinada, meio rosada. É linda essa plantinha. Adulta, então nem se fale, né? Então elas vão pro potinho 6 até firmar bem, que ela demora um pouco pra enraizar. Essa plantinha eu tenho há muito tempo, desde o início do meu cultivo. E eu já peguei o jeitinho dela. Ela vai muito melhor quando eu coloco ela no vasinho 6, para depois passar ela pro vasinho 9. Aqui a Echeveria Lemon Lime, já vai para vaso 9, que ela tá bem grandona. Aqui eu tenho também uma Nixana, gente. Essa Nixana tá bem grandona. Eu vou tirar um pouco de folhas dela para reprodução e para ficar um pouco mais compacta no meu substrato. Deixo ela dessa forma aqui, ó. E ela vai pro vasinho 9.
Essa roseta tá bem grande. Eu costumo colocar Nixana 2 ou 3 rosetas menores, né, no vasinho, mas essa é muito grande, então ela vai sozinha ali. Aqui, pessoal, tem essas crássulas. Ela tá variegata, eu esqueci a identificação dela, tá? A variedade dela. São muitas variedades de crássulas assim, ó. Tem essa daqui que é uma espécie. Tem essa daqui que é outra espécie. Então eu não tô conseguindo gravar na memória mais dessas crassulinhas. Tem essa daqui que é uma outra espécie. Então essa daqui é uma variegata. Então ela eu vou estar plantando com a minha pinça, que ela auxilia bastante. Daí aqui eu vou passar ela no enxofre com a pinça mesmo. E com a pinça eu vou empurrar para dentro. Por que eu gosto de usar a pinça? Para afundar ela no substrato, tá? Se ela ficar balangando, com a rega ela vai sair daqui do substrato. Depois ela enraiza fora da terra, entorta, dá o que ver a gente fazer ela alinhar de novo. Então aqui eu coloco com a pinça e coloco 4 mudas em cada vasinho, tá? Aí fica dessa forma aqui, 4 mudinhas cada vasinho, logo ela tá bem cheinha. Aqui já é um galinho com 3 mudas. A gente já coloca só mais um galinho. Então a gente já vai ter 4. Essa crassulinha ela demora para encher o vaso, mas ela fica linda, gente. Linda, linda. Depois que ela embala, vai que é uma benção. No começo eu matei vários matrizeiros dela. Não tinha muito as mães de lidar com ela. Agora ela tá indo bem, graças a Deus. E deu 3 vasinhos dessa crassula aqui. Isso de um matrizeiro, né? Eu colhi uma parte das mudas no sábado. E vou ver a quantidade que vai dar pra mim encher de bancas, porque senão acaba meu espaço também. Aí eu vou pra outra parte de matrizeiros pra colher mais mudas, né? Geralmente são mudas das mesmas, outras têm um pouco de variedade, mas eu preciso estar sempre de acordo aqui com o meu espaço, né? Com a quantidade de bancas. Aqui é o Kalanchoe Fantastique, né? A orelha de elefante variegata. Ela também vai direto pra vasinho 9. Aqui a Echeveria pagodá, essa lindona de carúncula, gente, ela tem umas caranculinhas. Olha que linda. Echeveria pagodá é maravilhosa. Finalmente, meus matrizeiros começaram a soltar mudas. Eu plantei 2 já ontem, agora mais uma maiorzinha. Aqui a Echeveria México, ela tá pequenina, vai para pote 6. E aqui eu identifico ela no pote 6 também, para não ter perigo de eu fazer confusões com elas. Aqui tem uma patinha de urso, a variegata amarela, tá? A variegação dela também fraquinha, não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas é uma variegata, ela é como, não é bem a variegata, tá? Ela é mais tricolor, ela é a amarela, a patinha de urso amarela, ela dá os rajos amarelo. Me passo no enxofre e planto uma cada vasinho. Essa aqui é a Echeveria Chubis ou Chubis, né? Aqui eu planto 3 no mesmo vaso, 9. Aqui é o Cotyledon Ophylla, tá, gente? Esse eu planto no potinho 6, sempre fiz isso, eu gosto de fazer dessa forma, porque ele demora a enraizar. Então a gente mantém ele sempre sequinho num vaso menor, não tem perigo de apodrecer antes de enraizar, tá? Aí depois que ele enraiza, aí sim a gente vai e passa no potinho 9. Aqui mais Baby Fingers. Essa eu colhi bastante, peguei um matrizeiro lá que tava cheio de muda. E da última vez eu não tinha colhido, né? Daí ele acumula e junta mais para a próxima colheita. Até quando ela tá muito novinha, a gente nem compensa mesmo a gente colher, porque ele vai demorar mais para crescer, para enraizar. Se o caule estiver saudável, é mais viável a gente manter ele ali naquele caule para ele ir crescendo, se desenvolvendo, para depois fazer a colheita. Eu não fiz o vídeo dessa vez, colhendo essas mudas aqui com vocês, mas tem vídeo aqui no canal, tá? Fazendo colheita dos caules, tá? Das mudas que ficam nos isopores, algumas nos vasos mesmo. Aí é só vocês darem uma olhadinha, tem vídeo aqui no canal. Tô separando as crássulas aqui do lado, pra depois eu conseguir encontrar todas de uma vez. Aqui é a Echeveria Kamanoi.
Dela também tem bastante. Aqui, uma patinha de urso da variegata. Essa é a variegatinha mesmo, tá? Essa não é a amarela, essa é a variegata. As camanóis, gente, eu vou colocar elas todas no vaso 9, mas com 2 cada vasinho. Aí, assim, quando for fazer assim, você vai selecionando. Coloca uma maior e uma menor. Mais uma híbrida de gila. Aqui uma chaviana. Chaviana eu não costumo fazer muito por poda, gente. Eu gosto mais de fazer ela por folhas. Pra mim ela vai melhor por folhinhas. Mesmo que demore mais, tem mais sucesso com elas na reprodução por folha. Os caules geralmente morrem, mas esse, graças a Deus, aí deu bastante mudinhas. Aqui que eu falei que é parecida com a Odete, é a chocolate mousse. Ela é bem parecidinha. Depois que cresce, a gente vê a diferença, né? Uma mais roxa, outra mais cor de chocolate mesmo. Mas é bom identificar para mim não me perder. Aqui outra patinha de urso variegata e aqui um purpurorum. Os purpurorums são híbridos, então eles não têm identificação, um para cada um. Esse é um purpurorum. Gente, tem vídeo aqui no canal de quando eu fiz a poda desses purpurorums no começo do ano, quando ele tinha chegado para mim. Agora que eu tô colhendo as primeiras mudas dele. Agora aqui a plantinha que eu confundo com a Pink Flamingo. Essa eu escrevi na folha dela, é a Little Rose, ó. Ela é mais adulta, uma mudinha menor. Eu confundo ela com a Pink Flamingo, vocês acreditam? Então essa daqui é a Little Rose. Já identifico as duas também. Aqui é a Echeveria Pear. A Pear eu vou plantar ela também em vaso 9 e em vaso 6. Algumas estão maiores, outras estão menorzinhas. As menores eu vou pôr em vaso 6, assim elas se desenvolvem mais rápido pra gente passar pra pote 9. Essa que tá maior vai pra pote 9. Essa vem pra pote 6. A Pear também é uma planta prolífica pra caramba pra gente fazer ela por poda, viu, gente? E por folha ela brota muito também. Pra vaso 9 também. Outro parzinho de Darley Dale. Aqui também, pessoal, era um caule que tava indo pro céu das suculentas e eu trouxe ele inteiro aqui. Depois eu vou desmanchar esse caulezinho e como estão todas pequeninas, elas vão pro berçário. Vão lá para aquelas bandejinhas que eu planto no berçário, que estão muito pititicas para tá pondo em vasinhos. Aqui uma Pear cristata. Também vai pro potinho 6. Aqui outro Blue Haze grandão, vai para pote 9. E os menores vão para potinho 6. Eu gosto de fazer isso daqui, gente, direto na banca já. Eu levo essas bandejinhas, tudo para implantar diretamente na banca. Porém, para mim gravar, eu tenho que trazer aqui na mesa por conta da claridade, senão não aparece nada na imagem. Em cima dessa mesa eu coloquei, tem o sombrite, né, o plástico da estufa, o sombrite, e eu coloquei também um pano. Ele é da cor roxa, mas ele sombreia bastante e me dá esse alívio, né, para poder fazer o vídeo, porque senão não dá para ver nada, a imagem fica estourada, né, no sol muito forte, fica aquele brilho na tela. Aqui enchemos mais uma bandejinha. Então eu trago aqui pra mesa pra gente fazer aqui. Aqui é a Echeveria Domingos, são duas Domingos.
Elas vão direto para vaso 9. Assim, elas já crescem se desenvolvendo aqui nos vasinhos 9. Aqui a Mandala Citrus Variegata, né? A Momoca Variegata. São duas mudas, vão direto para vaso 9 também. Também grandes. Aqui são Echeveria Champagne e Champanhe. As duas são Champanhe. Também vão direto para vaso 9. A Champanhe se desenvolve bem para mim. Ela até que vai bem rápido. Então, vamos pôr direto no vasinho 9. Aqui outra Camanoi, para fazer parzinho com essa aqui. Vou tirar essa bandeja daqui já, que ela encheu. Essa daqui é uma Pink Trompete, gente, olha, a Pink Trompete, quando ela tá bem grande e você corta, ela fica meio assim, tá? Ó. Tá vendo essas folhas? Bem mole? Você não precisa ficar arrancando elas pra não diminuir tanto o tamanho, tá? Só se segurar sempre ela em cima, assim, pra não cair as folhinhas. E colocar ela no substrato, meio que afundadinho, que ela fica firminha, ó. Ela para bem certinho. Aqui tem uma Fantastic Fontaine, vai pra pote 6, que a Fantastic é bem demoradinha. Potinho 6, assim ela fica desenvolvendo ali. Aqui tem várias mudinhas também da Lemon Lime Variegata. Ela também vai para potinho 6. Estão bem pequenininhas. Essa é a Lemon Lime Variegata, gente. Que vai tudo para potinho 6. Ela cresce muito rápido, essa plantinha, mas elas ainda estão pequenas para mim pôr elas em vaso 9, né? Então vamos pôr no potinho 6 aqui. Aqui tem uma grandona que é a Rosa Nortena. Nortena ou Nortenha, ela vai para pote 9. Aqui encontrei mais duas Camanóis. Vão aqui nesse vasinho. Aqui, pessoal, é a Pulvinata Rubi, tá? Elas estão pequenas ainda. Chega pertinho para vocês verem. Elas estão pequenas ainda, vão para potinho 6, duas cada vasinho. Outra Mr. Richard, também tá pequenina. Aqui são Zesta, gente. As Zesta também vão para pote 6. Elas não estão tão bacanas o tamanho. Essa daqui é Echeveria Cat ES. Ela vai para pote 6, ela tá pequena ainda. Aqui tem... Aqui, pessoal, é as crássulas hemisfaérica, que eu colhi mudas do matrizeiro e vão para potinho 6, porque elas estão pequenas ainda, né? Gente do céu, do meu último álbum foi vendido todas as hemisfaéricas que tinha ali na bancada. Mas eu acho que não teve uma que não chegou florindo na casa do cliente, meu Deus. Não foi todo mundo que me mandou a foto, né, dos recebidos, mas a primeira cliente me mandou a foto dela chegando. Elas cresceram dentro do pacote como se fosse um estiolamento. Mas tem caixa que chegou com 3 dias e já tava dessa forma, não era estiolamento. Elas resolveram entrar em floração no meio do caminho. Aí foi. Aí eu expliquei pra cliente, eu falei, agora ou você deixa ela assim, né, pra ver a floração se você quiser, ou você pode cortar essa haste que ela enche de brotos laterais, né? A hemisférica é muito prolífica, mas que incrível, todas elas acharam de florir no caminho. Se tivesse ficado aqui, essas plantinhas, essas hemisféricas que floriram no caminho, talvez não teriam entrado em floração, acho que elas gostaram do calorzinho da caixa. As minhas não estão em floração, nem as mudas, nenhuma tá em floração aqui ainda. Mas já tá próximo da época mesmo. Aqui também são pistachio, gente, ó. Essa menorzinha eu vou pôr no pote 6, que ela tá pequenina. E as duas maiorzonas vão para vaso 9. Pistachio é linda, gente, nossa. Colônia da pistachio fica incrível de linda. Aqui são glórias. Glórias bem estressadas, estavam super estressadas. Vocês vão ver a diferença. Tem mais uma bandeja aqui, ó.
de mudinhas colhidas também. Aqui tem umas glórias, vocês vão ver a diferença com essa aqui, ó, essa de estressada, durinha e estressadinha. Tava num caulezinho bem debilitado, eu acredito que seja por isso, né, o grau de estresse delas. Eu até vou colocar elas juntas no mesmo vaso, pra gente acompanhar o desenvolvimento dessas estressadinhas aqui. Aqui a Echeveria pulvinata Frost. A gente plantou a pulvinata Rubi, aqui a pulvinata Frost. Aqui o enxodozinho, minha zesta cristata, eu gosto tanto dessa planta, gente. Daí ficou por conta aqui no meu cultivo, a zesta ficou cristata, por ela não pode ser. Ficou cristata por conta aqui no meu cultivo, nossa, que alegria. Aqui temos três minis bebês de Amethystinuum. Esse não é o Amethystinuum Red, tá? Esse é só Amethystinuum. Esse é mais lento que o Amethystinuum Red. O Red, ele tem um brilho na folha. O Amethystinuum mesmo, ele é bem opaco e tem bastante pruína. Plantei os 3 no mesmo potinho 6, quando se desenvolverem a gente colhe ele ali. Esses daqui, gente, eu não colhi porque o caule tava querendo morrer. Colhi pequenininho assim, porque já tinha um leve espaçamento no caule, tava alongadinho, para eles reproduzirem lá, né? No caso, para acelerar a emissão de novos brotos no caule que ficou lá. Aqui mais uma zesta. Aqui uma Luella variegata. Essa planta é linda também. Aqui outro Blue Haze. Aqui é uma Lábios rosado, gente. Essa aqui também eu identifico para não confundir com outras. Quando é novinha assim, uma lembra a outra. Só vê a diferença depois que ela tá mais grande mesmo. Lábios rosados. Aqui é uma outra chocolate mousse, lindinha. Essa é a Perle, gente, famosinha Perle. Essa eu costumo fazer mais por folha do que por poda, mas eu encontrei um caule lá e já aproveitei para colher. Aqui é uma Glorious, tá pequenina. Ó, essa vai para potinho 6 e eu identifico ela também. Eu costumo identificar, gente, as que eu não tenho tanta afinidade com a planta. As que são mais recentes no meu cultivo, que às vezes só de olhar eu não tenho certeza se é ela. Mais Baby Fingers. Aqui é a Echeveria Flamenco. 2 pititicas também vão para pote 6. Aqui, gente, é a Yangding. Essas vão para potes 9, mas eu vou colocar as 3 no mesmo vaso. Pra ficar em forma de coloniazinha, assim. Aqui tem uma Fantasy Rose, ela é única também, vai para potinho 6. Aqui outra Perle grandona. Aqui é o Fitkawi, né? Pachpitum Fitkawi, bem cor de rosão. Você vai para vaso 9, que ele tá bem grande. Mais Baby Fingers. Aqui é a Penarru, ou Penaro, né? Depende do jeito que a gente lê. Mais mudinhas, essas vão com 2 cada vaso. Essa aqui é uma Raindrops, ainda sem carúnculas, vai para vaso 9. Mais Lemon Lime. Mais Lemon Lime. Eu não tinha visto que tinha mais um punhadinho ali. Aqui é uma Camisole. Vai para vasinho 9. E outra Luella variegata. Aqui é a Angel Fingers Red, pequenininha, ela vai para vasinho 9.
daqui também é um Fitcal, só que ele tá pequenininho. Esse vai pra vaso 9. E esse daqui é o Angel Fingers, né? Esse daqui é o Angel Fingers Red e esse é só Angel Fingers. Vasinho 6 também. Outra orange sherbet. Mas é bonitinha essa glossinha aqui. Cheia de pruína, é só as unhinhas dela vermelhinha. Aqui, gente, são as Zodiac. Aqui elas estão mais verdolenga, mas essa planta fica bem preta, bem escura. Linda. Aqui vai 2 cada vaso 9. E enchemos mais 2 bandejas aqui. Aqui, gente, eu me sentei um pouco para dar uma descansada nas pernas e vou plantar junto com vocês aqui as crássulas, né, que eu tava separando aqui no cantinho. Essa crássula, nenhuma delas eu vou lembrar o nome de cabeça aqui para falar para vocês, tá? Mas são todas uma gracinha. Essa daqui tem as bordinhas bem laranjinhas. E esse tipo de crássula, como eu já falei anteriormente, eu gosto de plantar elas com a pinça para poder empurrar elas bem para dentro do substrato e elas ficam firminhas. Senão a gente vem com a mangueira depois e faz a primeira rega, elas voam para todo quanto é lado e sai do substrato, depois enraiza fora da terra ou nem enraiza. Daí é só segurar com a pinça, gente, aqui a pontinha, ó, e empurrar no substrato que ela fica bem firmezinha. Aí aqui tem a outra crassulazinha. Essa parece uma piramidezinha, ó. Também não lembro o nome de cabeça. Essa eu não utilizo a pinça porque ela não tem espaçamento, nem pra gente pôr a pinça, ó. É bem juntinha. Aí eu só dou uma apertadinha nela, pra ela dar uma entrada no substrato. E aqui essa outra, gente, ela é bem grandona, eu acho tão linda. Essa daqui, ó, ela é bem grande, linda ela. E essa também a gente empurra com a pinça. Essa ela é bem grande, ela tem um formato bem diferente das outras, que é bem fininha, né? Essa já tem a forma bem grande. Aqui a gente coloca 3 em cada vasinho. E deram 3 vasinhos. E aqui, gente, a outra plantinha também quero mostrar pra vocês como eu planto. É o Sedum Comixtum. Deixa eu tirar ele da caixinha. O Sedum Comixtum, né? Que é esse azulzinho aqui, ó. Das bochechinhas bem vermelhinhas. Já falei dele aqui no canal várias vezes, em vídeos. Tem um matrizeiro meu que fica no jardim, tem os matrizeiros que ficam na estufa. Aí o que eu faço? O Sedum Comixtum, assim como o Sedum Bronze, paraguaiense, eles crescem bastante, né, pra cima. Eles são de alongar o caule e vir soltando seus ramos em volta. Aí quando a gente vai colher, essa cabecinha, ela tá lá na pontinha. Aí você colhe só essa pontinha. E vem aqui e coloca no substrato. Eu gosto de colocar vários no mesmo vasinho, pra eles encherem rápido. E fica até mais bonitinho, né? De 4 a 5 mudinhas cada vasinho. O Sedum Comixtum, ele dá bastante por folha também, viu, gente? Mas por poda é bem mais rápido. Eu gosto de plantar ele com a pinça também. A gente consegue empurrar bem no substrato. Aqui eu tô colocando 5 mudas cada vasinho. E tem bastante do danadinho aqui ainda. Aqui também, se vocês quiserem remover as folhinhas da base para reaproveitar a brotação, tá, gente? Esse momento é bom para estar removendo o excesso de folhinha e vai tirando tudo do lado para brotar. Deixa cicatrizar a planta e faz as mudas por folhas também.
tem alguns tipos de planta que eu não tiro folha porque não compensa, que é o caso do Sedum comixtum. Tem uma bandeja minha ali que caiu bastante folhas do Sedum comixtum e eu soltei por cima lá das outras mudas, nasceu todos. Porém, como eu disse, ele é uma planta que cresce bastante, ele precisa de um vaso só para ele. E lá no berçário, sobre as outras folhinhas que eu não planto separado, ele acaba fazendo sombra para as mudinhas que ainda estão pequenas. Aí eu tenho que passar cortando todo mundo. Se arrancar, você mexe com a raiz de todo mundo que tá ali embaixo. E as outras eu ainda não vou mexer, então eu prefiro cortar. Eu venho cortando, daqui a pouco ele brota, cresce de novo. Sedum comixtum, ele é muito lindo e muito prolífico também. Meu Deus, que plantinha prolífica. Outra plantinha que eu tenho aqui bacaninha também para plantar agora é a paraguaiense variegata, gente. A paraguaiense variegata, quando você reproduz ela, por um exemplo, né? Quando você vai fazer o corte da sua roseta, às vezes a sua roseta ela tá bem variegata. A variegação da paraguaiense fica bem laranja o meio, tá? Bem branco, amarelado, assim, o miolo dela. Aí quando você corta, as mudas vêm todas normais assim. Normal não, porque aqui ela já tá diferente da paraguaiense tradicional, tá? A tradicional é bem diferente dela. Ela vem dessa forma, com essa coloração. Depois que ela enraiza, se fixa no seu substrato e começa a se estressar, aí sim você percebe a variegação dela voltando. As mudas que saem dela por folha dão variegata também, tá? Aí você percebe a variegação voltando, mas é meio demoradinho. Ela, para manter a variegação dela, você não pode cortar e tem que dar a quantidade de sol que ela precisa. Se você deixar faltar sol ou no momento que você corta, ela perde mesmo a variegação, mas não é... Essa variegação que ela perde não é definitivo, tá, gente? A variegação, ela volta. Ela volta depois de um tempo que ela já tá fixada ali no substrato. Aqui eu tô colocando 3 cada vasinho. E encheu essa bandeja aqui, gente, eu vou trocar por outra, ó. Daí as paraguaienses no vasinho tá ficando dessa forma, ó. Essa é a paraguaiense variegata. A outra paraguaiense tem bastante no jardim, mas dela eu já não tenho reproduzido mais. Não faço muita muda dela mais. Deixa eu pegar outra bandeja aqui. Já peguei outra bandeja. Vou continuar plantando a paraguaiense. Vai faltar vaso cheio, eu vou ter que encher mais vaso. Eu vou ter que buscar mais terra no mato. Que eu peguei ontem já foi. Vai muito rápido. Até por isso, né, gente? Imagina se fosse para comprar toda a terra vegetal, né? A gente mora no sítio, tem acesso à terra, vale muito a pena. A gente ter o trabalho de ir lá e peneirar a terra, trazer ela peneiradinha e usar a terrinha do mato, né? Desde que seja uma terra boa, né? Que não tenha resíduos de matéria orgânica que ainda não se decompôs, tá bom? Tem aqui as paraguaienses variegata. Aqui, gente, é um outro sedumzinho. Deixa eu ver se acabou. Mais uma luela variegata, vai para pote 6. O potinho 6 também acabou, bandejinha cheia, vou ter que encher mais. Aqui é o sedumzinho Strawberry and Chocolate, né? Que é o sedum chocolate variegata, na verdade. Ele é bem rosadinho, não sei se dá pra ver bem na imagem da câmera, mas ele é lindo, é uma gracinha esse sedumzinho. Mas ele é bem lerdinho pra mim, viu? Eu confesso que ele é bem lerdinho. Demora pra crescer. Tem época que ele vai bem, tem época que ele começa a sumir do vaso. Aí é a época que eu tenho que cortar todo mundo. Então esse aqui é o sedum chocolate, sedum strawberry and chocolate, que é o chocolate variegata. Aqui. E aqui tem outra lindeza também, que, gente, eu quase fiquei sem essa plantinha, vocês acreditam? Tinha tanto, tanto, tanto. E de repente eu descuidei do meu matrisério e quando eu vi tava ficando sem ele. Que é o Vicente Cato. Ela é uma plantinha de porte pequeno. Olha que linda. Ela fica bem estressadinha com as bordas totalmente vermelhas. Eu dei uma vacilada ali com o meu matriseiro e quando eu vi tava ficando sem Vicente Cato. E não pode, né? Aí agora eu cortei meu matriseiro e agora sim começou a sair mudas de novo. Eu fiquei um bom tempo sem ter mudas do Vicente Cato. E antes pra mim aqui era igual sedum bronze, tinha tanto Vicente Cato e quase perdi. Por isso que a gente tem que ficar sempre de olho e sempre reproduzindo, né, gente, pra não ficar sem.
Aí aqui o que ficou nessa bandejinha é pra mim plantar em potinho 6, né? Tem algumas mudinhas da Letícia monstruosa. Deixa eu ver. Tem o pachipito, um híbrido de pedra da lua. Então esses menorzinhos eu vou estar deixando aqui. Tem mais Angel Fingers. Olha que gracinha. Esses estão pequeninos, eles vão em pote 6, né? Deixa eu colocar esses dois aqui. E já tá enchendo a minha bandeja ali. Então depois eu preciso encher mais bandejas para estar plantando eles. Vamos pegar outra caixinha aqui pra gente terminar de encher esses vasos 9. Aqui, gente, tá as glórias que eu falei pra vocês. Olha a diferença da glória estressada com uma glória que não tá estressada, gente. Nem parece a mesma plantinha, né? Olha aqui. Essa tá bem durinha, estressadinha, e essa aqui não tá tão estressada assim. Então a glória bem estressadinha fica com a coloração incrível. Tudo vai do estresse, né? Por isso que às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas a identificação daquela planta é tal, eu tenho ela, a minha não é assim. Ah, me venderam errada. Às vezes não. Às vezes é o estresse da sua planta que não tá igual ao do colega, né? Mas mesmo elas não estando com aquela coloração de estresse ali, ela tá super saudável, ó. É uma planta super saudável, ela só não tá com aquela coloração, mas tá tudo bem, tá tudo certo com ela. Então a coloração, o aspecto da planta, ela varia muito de cultivo para cultivo. E é impossível a minha planta ser igual à sua ser igual à minha, porque nosso clima é diferente, nosso substrato é diferente, né? O estresse, a quantidade de rega. Gente, eu acredito que até o cloro da água, para quem molha com água de rua, é diferente da água que a gente utiliza molhando com a água do poço. E isso também induz uma coloração diferente, um formato diferente, né? Mas tá tudo bem, a planta tá bem, ela só tá diferente. Nem nós somos iguais uns aos outros, quem dirá as plantas, né, gente? Essa daqui é a Echeveria Juliana Coreia, também vai uma cada vaso aqui, que essa dá uma roseta bem grande. Vamos ver o que temos aqui. Cubanita, a Echeveria Cubanita, também uma mudona grande, vai para pote 9. Aqui, gente, ó, só tem mais 2 vasinhos aqui, mas ali tem mais. Aqui a Echeveria Purple Pink, folhinha molinha aqui, ó, Purple Pink. Plantei 2 no mesmo vasinho também, aqui tem mais cubanitas. Também tão menores, vou plantar 2 no mesmo vasinho. Aqui uma bandeja já cheia. Aqui, gente, é a Echeveria Dream Cluster. Dream Cluster. Essa também vou plantar no vasinho 9 e vou identificar. Não depois esqueço quem é ela. Dream Cluster. Gente, deu uma escurecida aqui, tava um sol tão forte que aparentemente vai formar chuva daqui pra tarde. Tomara a Deus que chova, que tá tão calor. Aqui são mais Fitcaui, tá? 2 pachipito Fitcaui, eles vão pra pote 6 porque eles ainda estão pequenos. Aqui, gente, ó, ela tá vendo essas folhinhas cair tudo pra baixo? Aqui eu vou tirar esse excesso de folhinha que tá caindo pra baixo, pôr pra brotar e deixar só a roseta aqui pra me encostar no substrato e deixar ele paradinho aqui até enraizar, senão ele não afirma. Essa é a Echeveria Red Coat Cluster, Red Coat Cluster. Por isso que tem que identificar, uma Dream Cluster, Red Coat Cluster, é muito nome. Se eu não identificar, eu perco. Aqui é a Echeveria Chips. Também é uma gracinha, forma colônias lindas. Essas vão 2 rosetinhas cada vasinhos. Aqui é a Mebina Variegata. Eu ia colocá-las em pote 6, mas eu vou plantá-las todas juntas aqui no vasinho 9. Quando elas crescerem mais e começarem a formar colônias, eu separo elas do vaso. Mebina Variegata. Aqui tem 2 Pignose. Essa planta é uma graça, gente. Que coisa mais rica. Linda, linda, linda. Uma fofurice.
Essa é a Pignose, ela vai direto para vasinho 9 também. Aqui, gente, tem... Aqui a Echeveria Dilling, ela é linda. A Dilling, eu acho que ela tem algum cruzamento com a Angel. A coloração, o formatinho lembra muito, porém as folhinhas são mais largas, mais grossas, né? Aqui tem outra crassula, gente. Mais diferente ainda daquelas lá que a gente tava plantando. Essa é até mais laranja as bordinhas, olha. Essa também, deixa eu plantar ela já. Plantar com a pinça para enterrar bem. Essas crássulas também, gente, quando a gente está cultivando elas, elas crescem bastante, formam arbustos, né, bem altos. E para reproduzir eles é só você passar e cortar a pontinha deles. Ali onde você cortou a pontinha vai brotar mais vários brotinhos e você planta essas cabecinhas que logo elas formam novas colônias de novo. E aqui tem outra linduchinha aqui, a outra Red Coat Cluster. Deixa eu pôr nesse mesmo vaso delas. Red Coat Cluster, né? Vou colocar aqui no mesmo vasinho para não perder. Aqui é a Moena Microcalix. A Moena Microcalix. Tem umas que estão maiorzinhas, mas tem umas que estão bem petitiquinhas. Ela é uma plantinha de porte pequeno, né? Deixa eu pegar aqui eles também. Eu vou plantar com a pinça para facilitar aqui o processo. Aqui é uma rosima, tá, gente? Essa plantinha de carúncula. Colhi um bebezinho pequenino lá. Deixa eu pôr aqui no potinho 6 já. Então essa moema, a moema microcalix. Tem a moema que é só a moema. Essa é a moema microcalix. Eu nem colhi a moema para não ter perigo de eu misturar aqui na hora de plantar. Elas são meio parecidas. Eu colhi ela, eu já colho perto do vasinho lá para mim não fazer confusão, né? Aqui também eu vou estar pondo de 4 a 5 rosetinhas cada vaso. É bem terapêutico fazer isso aqui, gente. É muito gostoso, sabia? Essa parte de plantar as bichinhas. Eu gosto, mas eu gosto mais de fazer berçário. A minha tarefa preferida é fazer berçário. Isso aqui também é muito legal. Você deixar tudo colhidinho e vir só plantar. Tranquilidade é muito bom. Sobraram 2 mudinhas, vamos pôr nos vasinhos que estão mais magrinhos. Tem mais nenhuma? Não, dela acabou. Aí aqui eu tenho a Echeveria Loco. Ela também é uma plantinha de porte pequeno, toda pruninadinha e bem gordinha. O nome dela é Loco. Ela eu vou colocar essas duas juntas no mesmo vasinho. E aqui ainda ficaram algumas mudinhas na bandeja, gente, mas isso aqui eu vou ter que encher mais vasos para plantar. Vou mostrar para vocês o que ficou aqui, ó. Ficou essa Echeveria aqui que eu não sei a identificação dela, eu tenho ela sem identificação e comecei a reproduzir dela. Vamos ver se eu descubro o nome. Ficou as Glórias, ficou mais cubanitas para me plantar. Aí ficou aqui essa lindezinha também, que é a Mini Paraguaiense, das rosetinhas bem pequenininhas. É uma gracinha. Ficou ela para me plantar. Ficou o Atla para me plantar. Ficou essa crássula aqui, que eu esqueci o nome dela. Mas é uma gracinha também, ó. A forminha dela. Ficou várias mudinhas dela. Ficou essa variação nova da Secunda Púmila para mim também plantar. Essa é uma variação nova no meu cultivo, tá? Não que é nova a variação da Secunda. Mas no meu cultivo ela é uma variação nova. Eu ainda não descobri a identificação. Ficou uma Opalina variegata. Que aliás eu já vou até plantar ela no potinho 6 aqui. Aqui é uma, vamos ver,
Mínima Miniohu, um nome difícil. Ficou o Ametorum também para implantar, Pink Vera variegata, Rainbow. A Rainbow tá aqui de danadinha. Eu já montei outras colôniazinhas de Rainbow ontem e levei lá pra bancada para elas enraizarem junto com as minhas matrizes. E essa ficou aqui de teimosinha. Vou plantar ela no pote 6 também. E aqui ficou também essa plantinha aqui que eu não sei se ela é uma falcária, o que ela é. Eu ainda não pesquisei, mas ela é bem diferentona, uma plantinha bem exótica, ó. E essas daqui que ficaram pra plantar e mais aquelas da caixinha ainda que tem. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Meu muito obrigado para você que assistiu até aqui. Um beijo no seu coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.